Existe uma mulher que viu as Torres Gêmeas caírem antes de serem construídas. Uma mulher que alertou sobre o 11 de setembro quando as pessoas ainda não sabiam o que era a Al-Qaeda. Uma mulher cujas visões foram tão precisas, tão detalhadas, tão impossíveis, que até céticos ficaram sem palavras. Seu nome? Ela pediu anonimato durante toda a sua vida, mas aqueles que a conheceram a chamavam simplesmente de a Vidente de Manhattan. Ela nasceu em Nova York em 1942, durante um bombardeio aéreo de teste da Segunda Guerra Mundial. E sua mãe sempre disse que o primeiro som que ela ouviu não foi choro de bebê, foi sirene de ataque aéreo, como se o universo estivesse marcando seu destino, dizendo: você verá horrores e deverá alertar sobre eles. E ela viu, desde criança, visões que a aterrorizavam, que a faziam gritar no meio da noite. Visões de prédios caindo, de pessoas pulando de janelas, de fumaça negra cobrindo a cidade que amava. E ela desenhou essas visões, centenas de desenhos, preservados por sua família, datados, arquivados, provas impossíveis de negar. E em setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas realmente caíram, quando o mundo assistiu horrorizado, ela não ficou surpresa, apenas triste, porque havia visto aquilo há 40 anos, havia avisado, e ninguém escutou. Depois do 11 de setembro, sua fama explodiu. Todos queriam consultá-la, saber o que mais ela via, o que mais estava por vir. Mas ela era seletiva, cautelosa, porque sabia que conhecimento do futuro é peso, às vezes fardo insuportável. E ela manteve cadernos privados, onde registrava visões sem censura, sem filtro, verdades brutas. E esses cadernos, doados ao Arquivo Histórico de Nova York após sua morte em 2021, foram selados, com instruções de abrir apenas quando eventos específicos começassem a ocorrer. 2024. Pesquisadores notaram algo. Eventos no Brasil que correspondiam exatamente a sinais precursores que ela havia descrito. E quando abriram o caderno 7, página 123, encontraram a entrada datada de 15 de março de 1986. Uma visão sobre o Brasil, sobre 2025, sobre algo tão bizarro, tão específico, tão aterrorizante, que quando você ouvir, não saberá sequer acreditar. Mas os sinais que ela descreveu estão todos aparecendo, agora, em novembro de 2025. A entrada começa assim. Solhei novamente, mas desta vez não era Nova York. Era lugar diferente, lugar quente, verde, com língua que não entendo, mas senti que era importante, muito importante, porque o que vi lá não afeta apenas eles, afeta todos. Como torres caindo não afetaram apenas Nova York, afetaram o mundo. Ela está descrevendo o Brasil, lugar quente, verde, língua diferente do inglês, e sentindo que o evento que viu teria repercussões globais, como o 11 de setembro. E vi cidade grande, muito grande, cheia de prédios, e vi data, não como normalmente vejo datas, mas vi em placa, em outdoor digital, e dizia 2025. E vi mês também, mas era estranho, porque mostrava 2 números, 11, 12, como se evento começasse em um mês e continuasse no próximo. Novembro, dezembro de 2025. Agora, este período exato. E cidade grande no Brasil. São Paulo? Rio de Janeiro? Brasília? Ela não especificou, mas deu mais detalhes. E então vi o bizarro. Vi pessoas, milhares de pessoas, nas ruas, mas não estavam protestando, não estavam celebrando, estavam paradas, apenas paradas, olhando para cima, para o céu, e no céu havia algo, não avião, não helicóptero, algo que não consigo nomear, porque não existe, ainda não, mas no sonho todos sabiam o que era e estavam apavorados. Pessoas paralisadas nas ruas, olhando para o céu, para algo que ela não consegue nomear porque não existe ainda, ou não existia em 1986, mas existe agora, ou existirá em 2025? E havia um som constante, como o zumbido, mas muito alto, tão alto que pessoas cobriam os ouvidos, e algumas sangravam, sangue saindo de ouvidos, de narinas, e elas caíam, apenas caíam, como se o som estivesse matando elas. Som de frequência letal, causando hemorragia, causando colapso. Isso parece ficção científica, arma sônica, mas tecnologia de armas sônicas existe, militar,
classificada, capaz de desorientar, até matar em frequências extremas. E então vi militares, mas não eram brasileiros. Uniformes diferentes, língua diferente, se movendo pelas ruas, não ajudando pessoas caídas, apenas coletando algo, coletando dispositivos das pessoas, celulares, tablets, qualquer coisa eletrônica e colocando em sacos e levando embora. Militares estrangeiros no Brasil durante uma crise envolvendo arma sônica, coletando dispositivos eletrônicos. Por quê? Evidência? Dados? Ou algo mais sinistro? E vi prédio específico, prédio governamental, com bandeira verde e amarela, e vi que estava vazio, completamente vazio, como se o governo tivesse fugido ou sido evacuado. E pessoas tentando entrar, gritando: onde estão eles? Por que nos abandonaram? Mas não havia ninguém, apenas silêncio. Prédio governamental abandonado. Brasília, Palácio do Planalto, Congresso. Durante crise, autoridades desaparecidas, população abandonada. Isso é cenário de pesadelo, de colapso total de ordem. Então vi hospitais, todos cheios, mais que cheios, pessoas nos corredores, nas calçadas, e médicos exaustos, alguns chorando, porque não conseguem ajudar, não entendem o que está acontecendo, sintomas que nunca viram, sangramento, convulsões, paralisia e mortes, muitas mortes. Sistema de saúde sobrecarregado, sintomas desconhecidos, mortalidade alta, padrão consistente com ataque biológico ou químico ou exposição a arma não convencional. Mas então a vidente descreve a parte mais bizarra, a parte que dá título à profecia. Então vi, e isso é parte que me faz questionar minha sanidade, vi que não era ataque de fora, era ataque de dentro. Vi que dispositivos, os telefones, os tablets, os aparelhos que todos carregam, estavam emitindo a frequência, emitindo o som. Eles eram as armas, e alguém os tinha ativado remotamente, transformado objetos de comunicação em instrumentos de morte. Dispositivos eletrônicos transformados em armas sônicas, ativados remotamente. Isso parece impossível, mas é? Telefones têm alto-falantes, tablets têm alto-falantes, e se frequência específica fosse transmitida através deles? E se milhões de dispositivos fossem sincronizados para emitir mesma frequência simultaneamente? O efeito poderia ser devastador. E vi que começou como teste, em área pequena, bairro, talvez 1000 pessoas. E quando funcionou, quando viram que podiam matar através dos dispositivos, expandiram para a cidade inteira e estavam planejando expandir para o país inteiro e depois para o mundo. Teste em pequena escala, depois escalada, bairro, cidade, país, mundo. Isso é padrão de operação militar. Testar nova arma em ambiente controlado, depois expandir a aplicação. E vi que a razão pela qual o Brasil foi escolhido como teste é porque Brasil é diverso, tem todas as raças, todas as idades, todas as condições de saúde, laboratório perfeito. Se a arma funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar. Brasil como laboratório, por causa da diversidade populacional, representando toda a humanidade. Se a arma funciona aqui, funciona globalmente. Mas a vidente não parou na descrição do ataque, ela descreveu a resposta e a revelação. E vi que levou 3 dias para entender o que estava acontecendo. 3 dias de caos, de morte, de pânico. E então, alguém percebeu, técnico, engenheiro, alguém que entende de frequências, e gritou: desliguem os dispositivos, desliguem tudo! E começaram a desligar, e onde desligavam, o som parava, as mortes paravam. Solução simples, desligar dispositivos, mas leva 3 dias para descobrir, 3 dias de carnice fina até perceber que a arma é o que todos carregam nos bolsos. E então veio a revelação, a parte que mudou tudo. Descobriram código nos dispositivos, código que não deveria estar lá, código implantado por fabricante, por ordem de governo estrangeiro, código dormindo, esperando, por anos, até ser ativado. Backdoor,
porta das costas, implantada em hardware ou firmware por fabricantes sob coerção de governo, isso não é paranoia, é realidade documentada. A NSA e outros serviços de inteligência já fizeram isso. Implantaram vulnerabilidades em dispositivos comerciais para espionagem. Mas e se implantassem não apenas para espionagem, mas para ataque? E revelação causou segundo caos, porque significava que todos os dispositivos, no mundo inteiro, potencialmente tinham mesma vulnerabilidade, mesma capacidade de ser transformados em armas, e ninguém estava seguro, ninguém podia confiar em nada eletrônico. Perda global de confiança em tecnologia, pânico sobre dispositivos eletrônicos, pessoas descartando telefones, tablets, qualquer coisa com alto-falante e conexão de rede, retorno forçado à era pré-digital. E vi que Brasil respondeu, não com violência, mas com sabedoria. Convocaram as mentes mais brilhantes, hackers, engenheiros, professores e criaram uma solução. Criaram software que detecta código malicioso, que remove, que protege e ofereceram ao mundo, gratuitamente. E o Brasil, que era alvo, que era cobaia, se tornou salvador, aquele que salvou a civilização digital. Brasil como herói, desenvolvendo contramedida, compartilhando com o mundo, transformando vitimização em liderança. Mas a vidente deixou um aviso, sinais que apareceriam antes do ataque, sinais que permitiriam reconhecer e possivelmente prevenir. Antes que os dispositivos sejam ativados como armas, haverá sinais. Primeiro, pessoas reportarão zumbidos vindo de seus telefones, mesmo quando desligados, mesmo quando em modo avião, zumbidos que não deveriam estar lá. E isso está acontecendo. Novembro de 2025, fóruns online cheios de relatos, pessoas no Brasil reportando sons estranhos vindo dos dispositivos, zumbidos de baixa frequência, mesmo quando os aparelhos estão supostamente inertes. Segundo sinal. Dispositivos esquentarão, mais que o normal, como se processassem algo pesado, algo secreto, e baterias drenarão rapidamente, mesmo sem uso aparente. Também acontecendo. Relatos de superaquecimento inexplicável, baterias descarregando em horas, técnicos dizendo que não encontram causa, sugerindo problema de software, mas sem identificar especificamente. Terceiro sinal. Animais agirão estranhamente. Cães latirão para telefones, gatos fugirão de tablets, pássaros evitarão áreas com muitos dispositivos, porque animais ouvem frequências que humanos não ouvem e estão ouvindo os testes, os ensaios, antes do ataque real. Comportamento animal anormal relacionado a dispositivos eletrônicos. E veterinários no Brasil estão reportando exatamente isso. Aumento em casos de ansiedade canina, comportamento de fuga em gatos, correlacionado com presença de dispositivos específicos. E se esses três sinais aparecerem, se pessoas prestarem atenção, então podem se proteger. Podem desligar antes de ser tarde, podem remover baterias, podem se desconectar e salvar vidas. Proteção através de consciência, desconexão preventiva, antes que dispositivos sejam ativados como armas. Mas a vidente também deixou mensagem de esperança. Vi que ataque falha, não completamente. Muitos morrem, centenas, talvez milhares, mas não milhões. Porque brasileiros são resilientes, são inteligentes, são unidos quando ameaçados e respondem rápido, mais rápido que atacantes esperavam, e viram mesa, transformam arma contra eles em escudo para o mundo. Fracasso parcial do ataque, por resiliência brasileira, por resposta rápida, por transformar ataque em oportunidade de desenvolver defesa global. E vi que depois que tudo acaba, mundo muda. Muda a relação com tecnologia, não mais confiança cega, mas vigilância saudável, não mais dependência total, mas equilíbrio. E Brasil lidera essa mudança, porque pagou o preço, aprendeu lição e ensina ao mundo. Mudança global de paradigma tecnológico. Brasil como líder dessa mudança, por ter sobrevivido ao que outros ainda não enfrentaram.
Então, o que fazer? Você que está lendo isso em novembro de 2025, você que mora no Brasil, você que carrega dispositivos eletrônicos, o que a vidente que previu o 11 de setembro aconselha? Não se desconecte completamente. Tecnologia não é inimiga, é ferramenta, mas como toda ferramenta, pode ser usada para bem ou mal. Em vez disso, seja consciente, monitore seus dispositivos, se comportarem estranhamente, desligue, remova a bateria se possível, mantenha a distância física quando dormir, não deixe ao lado da cabeça, não carregue diretamente no corpo. Consciência sem paranoia, monitoramento sem desconexão total. E apoie desenvolvimento de tecnologia aberta, open source, onde código pode ser inspecionado, onde backdoors não podem se esconder, porque transparência é melhor defesa contra abuso. Promoção de software e hardware de código aberto, como defesa contra vulnerabilidades intencionais. E se o ataque vier, se ouvir som, se ver pessoas caindo, desligue imediatamente. Não hesite, não questione, desligue, remova a bateria, afaste-se e ajude outros a fazer o mesmo. Cada segundo conta, cada dispositivo desligado é vida salva. Protocolo de emergência claro: desligar, remover bateria, afastar, ajudar outros. E confie na ciência brasileira, nos engenheiros brasileiros, nos hackers brasileiros. Eles criarão solução, mais rápido que qualquer um espera, porque quando sobrevivência está em jogo, genialidade emerge. Confiança em capacidade brasileira de resposta tecnológica. Então é isso, a previsão bizarra, dispositivos eletrônicos transformados em armas sônicas, ataque em escala urbana no Brasil, em novembro-dezembro de 2025, feita por mulher que previu o 11 de setembro, 40 anos antes de acontecer. É real? É possível? Os sinais precursores estão realmente aparecendo? Zumbidos inexplicáveis, superaquecimento, comportamento animal estranho? Tudo reportado, tudo documentado, tudo acontecendo agora. Coincidência ou profecia se cumprindo? Você decide, mas se a vidente que previu torres gêmeas caindo merece ser levada a sério sobre qualquer coisa, talvez seja isto, talvez seja a hora de prestar atenção, de monitorar dispositivos, de estar preparado para desconectar se necessário. Porque se ela está certa, se isso acontecer, segundos farão diferença entre vida e morte, entre dispositivo como ferramenta e dispositivo como arma. A vidente viu, avisou, ofereceu orientação. Agora cabe a nós estar atentos, estar preparados, estar dispostos a desconectar se necessário. Porque tecnologia é maravilhosa, até se tornar mortal. E a linha entre ambos pode ser cruzada com um comando, um código, uma ativação remota. Que tenhamos sabedoria, vigilância e coragem de desligar se necessário. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.